Olá, queridos irmãos internautas, sejam muito bem-vindos, vocês que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos assistirão em outra oportunidade, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos dando início, então, ao Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Sabemos, queridos irmãos, da importância da realização do Evangelho no Lar. É a presença de Jesus dentro do nosso lar, harmonizando e, a partir do nosso lar, expandindo essa harmonização para a vizinhança. Que tenhamos sempre muita perseverança na prática do Evangelho no lar. E hoje, meus irmãos, antes de iniciarmos, como sempre, não é? Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Jesus, para darmos início ao nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus, obrigada, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada de estudo e reflexão acerca das verdades que vós trazeis através do seu Evangelho para enriquecer a nossa caminhada aqui na matéria. Agradecemos a Ti, Senhor, a essa espiritualidade amiga que em seu nome nos assiste, nos inspira para que possamos ter um encontro harmonioso e, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos humildemente muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos, a uma só voz, dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, meus irmãos, assim vamos iniciar. Meu nome é Norma, estou falando aqui do Rio de Janeiro. Vamos ter hoje a companhia também da nossa querida irmãzinha Vânia, que fala de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje vamos tratar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Nós estamos no subtítulo A Beneficência, no item 11. Quem iniciará a abordagem é a nossa querida Vânia. A palavra é sua, minha irmãzinha. Sejam todos bem-vindos, com muita alegria. Estamos aqui para mais esse encontro com Jesus, do Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. No item 11, ele tem por título A Beneficência, isto é, a prática do bem, a prática da caridade. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Oh, se pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma, despindo-se, jubilosa, feliz para cobrir o seu irmão. Então, o espírito que essa mensagem é Argel, o bispo, Adolfo, de Bordeaux, na França, e ele já inicia falando que a prática do bem e a prática da caridade nos darão nesse mundo, quer dizer, no mundo encarnado, os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração. Por quê?
porque é algo que nos faz ter compaixão para com aquelas criaturas que se encontram em situações mais difíceis do que as nossas. É aquela prática daquelas almas generosas que fazem com que elas se sintam ou elas se vejam olhando os outros como olham a si mesmas. Daí, muitas vezes, há aqueles que se despem, quer dizer, tiram uma parte de suas vestes, de suas roupas, para cobrir aquele que está nu ou seminu, não é? E ele continua: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Já pensaram se o motivo de nossa existência seria nós trabalharmos para os outros, para fazer o bem aos outros, que seria essa a nossa única ocupação? Seria ótimo, não é verdade? Mas nós temos os nossos compromissos com a família, com o trabalho profissional que garante o nosso sustento e o sustento dos nossos familiares, nós temos o estudo, né? Mas, como ainda não estamos nessa condição, o que Adolfo nos diz? Quais as festas mundanas que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados, quer dizer, sem vigor, sem força, irradiarem subitamente, repentinamente, de esperança, porque não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como um agudo punhal. Estou com fome. Nesse trecho que acabamos de ler, o bispo Adolfo nos diz que não há nenhuma festa mundana. O que é festa mundana? São as festas típicas do nosso mundo, as comemorações, né? Aniversário, as datas, né, consagradas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal, comemorações de formatura. Não haveria nenhuma festa. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderíeis comparar a essas festas alegres quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados, amolecidos, quase sem vida, irradiarem subitamente, repentinamente, de esperança, porque não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como amigos, agudo punhal, como agudo punhal, desculpem, estou com fome. O que nós temos aqui é uma comparação que chama a nossa atenção para as nossas festas. Festas mundanas são aquelas festas do nosso mundo, né? Comemoração de aniversário, um casamento, uma confraternização entre amigos, as datas comemorativas, né, do nosso calendário oficial do Brasil, né? São aquelas festas, né, que acontecem
em nossos dias, um momento de alegria, de confraternização e etc. Então, Adolfo está dizendo que, se nós fizéssemos a comparação, enquanto representantes de Deus aqui na Terra, nada se igualaria a levar alegria àquelas pobres famílias que da vida só conhecem as amarguras, as dificuldades, principalmente quando elas recebem a visita desses grupos beneficentes e as crianças da família não tendo pão, né, choram para suas mães dizendo: estou com fome. Então, a alegria que toca os corações daqueles que participam dessas tarefas é imensa. Não há nenhuma festa que se lhes compare. Por quê? Aquela alegria, aquela satisfação de poder levar o pão, o agasalho, o alimento, ou mesmo a palavra de conforto e de esperança para aquelas famílias tão desoladas, as crianças tão famintas, mal tendo o que vestir e às vezes nem tendo o que vestir. Então, Adolfo, bispo de Argel, continua: compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, da infelicidade. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e recordai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, nesse trecho que nós acabamos de concluir, Adolfo nos diz das impressões deliciosas, prazerosas, que tocam aqueles corações compadecidos que vão levar o socorro, o alívio, o conforto para aqueles corações tão infelizes, tão desventurados. E o importante que nos chama a atenção é que ele nos convida a irmos ao encontro do infortúnio, isto é, irmos ao encontro daqueles que sofrem, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. O que ele quis dizer com isso? Que há muitas pessoas que estão passando dificuldades extremas e que elas não saem às ruas mendigando, pedindo. Então, são essas misérias ocultas de que Adolfo nos fala. Muitas vezes nós vemos alguém sentado no passeio e não sabemos como está a sua vida, quais são as suas necessidades básicas. É uma água potável para beber, é um alimento que mate a fome, é um agasalho, é um medicamento, a falta de um leito, de uma cama para repousar o corpo, e daí por diante. Então, Adolfo nos insiste em participarmos desse trabalho, recordando as palavras de Jesus: quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, mesmo naquela prática considerada básica, do alimento, da água, da roupa, do medicamento, do agasalho nesse frio, do cobertor, toda vez que nós auxiliarmos os nossos irmãos em situação de miséria, de penúria, dificuldade de qualquer natureza, nós estamos praticando a caridade segundo Jesus nos ensinou, nos recomendou. E eu me lembrei de trazer aqui
ideias que nós vemos surgirem por muitas pessoas que se compadecem dessa situação de crianças e adultos, de idosos, abandonados em condições dificílimas de vida, sem assistência médica, sem terem uma habitação saudável, né? No lugar onde há rede de esgoto, saneamento básico. E aí eu lembro que também há tantas oportunidades de nós irmos ao encontro desses infortúnios. Por exemplo, se o seu filho, a sua filha, ou mesmo você faz aniversário, em vez de você fazer uma festa e chamar os seus amigos, seus familiares, você pode ir até uma creche, você pode ir até um orfanato, você pode ir até uma ONG onde há crianças, onde há idosos, e comemorar seu aniversário lá. Levar momentos de alegria, de distração para aquelas pessoas, né? O bolinho, o biscoitinho, o brigadeiro, coisas assim simples para nós, mas que para eles representam muito, né? Os balões para as crianças brincarem e tudo mais. Então, tudo aquilo que nós pudermos proporcionar para aliviar, amenizar as carências dos menos afortunados, nós devemos fazê-lo com compaixão, com humildade, com alegria, sem constranger, sem humilhar, sem atacar, sem cobrar, sem ferir. Por quê? Para que nós, por alguns instantes, além de sermos envolvidos nas alegrias celestiais, na paz íntima, que nós possamos fazer a elas o que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Isso é muito importante. Então, façamos aí a reunião entre os familiares ou entre amigos e vizinhos que participam do Evangelho no Lar, na sua residência, colegas de trabalho profissional, e vamos fazer algo diferente, né, num final de semana. Necessariamente não precisa ser em alguma data especial, porque todo dia é dia de nós fazermos o bem. E agora eu passo a palavra para a querida Norma para dar sequência a esse texto, essa mensagem de Adolfo, bispo de Argel. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Então, vamos dar prosseguimento a essa bela mensagem, né, recebida em Bordeaux, em 1861, por Adolfo, bispo de Argel. Continuando, ele fala assim: caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Então, vamos recordar que nós já aprendemos, não é? Que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? O nosso famoso BIP. Continua o bispo de Argel. Em te praticando, eles criaram para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás sua consolação, o antegozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Vamos parar para refletir? Bom, vamos lembrar aqui o exemplo que nos deixou o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que, além de praticar caridade no exercício profissional, tendo inclusive de tanta caridade que fez recebido a alcunha de médico dos pobres, né? Ele também praticava a caridade no âmbito espiritual, né? Como médium, inclusive trabalhando no atendimento aos desencarnados, nos trabalhos de desobsessão da casa espírita.
que ele frequentava. E aí, mais tarde, no plano espiritual, quando foi despertado por Celina, conforme narrativa de Divaldo Franco, que nós já mencionamos num outro encontro que aqui tivemos, né? Essa narrativa está no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Divaldo diz que perguntou ao Dr. Bezerra qual foi a sua maior felicidade quando ele chegou no plano espiritual. E ele respondeu que a maior felicidade foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito dele e ele ainda estava dormindo. Então ela tocou e falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Ele abre os olhos e ele consegue vê-la, né, bela e radiosa. Então ele fala: minha filha, é você, Celina. Ele a reconhece, né? Ela diz: sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Ou seja, meus irmãos, a cada um de nós é dado segundo as nossas obras. Ele fez a caridade, mereceu essa felicidade de um despertamento feliz. E aí ele continua a narrar para Divaldo que chegaram os familiares dele, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me parecia vir. Não, e aí eles vinham saudar. Mas o doutor Bezerra, ele começou a ouvir um murmúrio, né? Que vinha de fora. Então, a Celina levou até a janela do cômodo que ele estava, para ele ver o que acontecia lá fora. Aí ela ajudou a erguer-se do leito, amparou, né? E ali ele pôde ver uma multidão que acenava para ele com ternura e lágrimas nos olhos. Aí ele falou: quem são, Celina? Eu não conheço ninguém. Quem são essas pessoas, né? E aí ela responde para ele: são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu como um bálsamo numa ferida em chaga viva. Ou seja, meus irmãos, aqui fica nítido o quanto ele devia ser amoroso na doutrinação dessas entidades, né? A importância da amorosidade no exercício do atendimento fraterno aos irmãos desencarnados. Aí a Celina diz para ele: eles são os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E aí o doutor Bezerra então concluiu, né? A felicidade, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, servem para atapetar a senda que um dia percorreremos. Muito bonita, né? Essa experiência de vida do doutor Bezerra. E aí, vamos continuar com a mensagem do nosso querido bispo de Argel, né? Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhe diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, aí vamos parar aqui, né, para refletir um pouco.
Vamos lembrar daquela oração belíssima de São Francisco de Assis, não é? Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz, pois é dando que se recebe, né? No outro trecho, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e que possamos viver praticando a caridade, não é? Para a felicidade na vida eterna, não é verdade? Vamos continuar a leitura do Bispo de Argel. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm mais uma só mão amiga para os socorrer, eles fechar os olhos, perdão, quando a morte os reclama. Quanto bem a fazer! Ó, não vos lamenteis, mas, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos aqueles que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. Belíssima mensagem, não é, meus irmãos? Que nos faz recordar uma reflexão que nos trouxe o nosso querido São Vicente de Paulo, na questão 888 do Livro dos Espíritos. Ele disse assim: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, né, desencarnado, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, ou seja, aquela moeda, né, de esmola, que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de botardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Ou seja, meus irmãos, o amar ao próximo como a si mesmo, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, se estivéssemos na mesma situação, nos situa na conscientização que estamos num plano de provas e expiações, porque é o necessário, não é? Para que possamos desenvolver a nossa evolução. No estágio evolutivo que nos encontramos, é esse tipo de plano que nos compete. Que há irmãos vivenciando provas e expiações muito mais duras que as nossas, e que, entrando em contato com essas dores, possamos despertar do que estamos nos lamentando. Porque quando vamos fazer visitações em instituições que abrigam esses irmãos em sofrimento, nosso coração fica apertado, meus irmãos. Irmãos com hidrocefalia, irmãos com problemas de diversa ordem, não é? Presos a um leito de dor. Então, nós vemos que temos mais a agradecer do que a lamentar. E assim, passamos a entender mais profundamente a máxima de que, fora da caridade, não há salvação.
E ao praticar a caridade, como diz o nosso querido comunicador Adolfo, bispo de Argel, colhereis nesse mundo alegrias bem suaves. E mais tarde, só Deus o sabe. Vide o exemplo que citamos do Dr. Bezerra. Então, vamos praticar o bem e o amor, não é, meus irmãos? A caridade. Sem ela, não há salvação. E para complementarmos esse entendimento, nós vamos recorrer ao livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, na lição 161, Jesus te espera, que faz referência exatamente a esse item 11 que nós estamos estudando hoje. Diz André Luiz: é verdade que tua vida anda carregada de compromissos. Tens responsabilidades inadiáveis no campo profissional. A Vânia falou muito bem, né, quando disse das nossas inúmeras responsabilidades aqui na matéria. Carregas o fardo de de sustento familiar, exigindo-te trabalho e sacrifício. Assumes tarefas domésticas, zelando pelo equilíbrio do lar. Atendes os reclamos dos filhos em suas necessidades de apoio. Cultivas a companhia do cônjuge, muitas vezes exigente e caprichoso. Socorres a parentela em múltiplos deveres e dificuldades, e cumpres as obrigações sociais que tua posição te impõe. Então, todas essas obrigações realmente nos tomam muito tempo e precisamos dedicar-nos à família, né? Porque reencarnamos com aquele compromisso com aqueles que estão juntos conosco na caminhada. Mas vamos ver o alerta que André Luiz nos diz. Ele prossegue: é verdade, sim, que teus dias estão comprometidos com muitos afazeres. Contudo, ninguém é tão ocupado que não possa dispor algum tempo para aliviar a dor alheia, além do círculo estreito das relações pessoais. À tua volta, inúmeros irmãos sorririam felizes com as migalhas de tuas horas, distribuídas no compasso da solidariedade. Instituições de apoio fraterno pedem tua presença amiga. Movimentos em favor dos desafortunados, sopas, salas de costura e campanhas contra a fome aguardam a generosidade de teus braços e a habilidade de tuas mãos. Atravessa, pois, os limites do egoísmo familiar e avança teus passos, ainda que vacilantes, na senda do bem. Na fronteira da caridade, Jesus te espera. Então, é sobre essa caridade e amor ao próximo que Jesus nos fala. Quando ele diz, né? Pois quando tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo
e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, os justos que estavam ouvindo Jesus falar isso perguntaram a ele: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E aí foi respondido: digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, meus irmãos, vamos nos lembrar: o nosso mestre é o nosso guia e modelo. Ele nos sinaliza para o sentido da verdadeira caridade, não é? Devemos, pois, ir ao seu encontro, através da prática de caridade, a esses irmãos que estão em condições de dificuldade aqui na matéria, não é? E assim nós vamos palmilhar o caminho redentor, porque o Mestre nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele nos espera. E o nosso êxito vai ser em função da caridade que praticarmos no nosso dia a dia, não somente no nosso círculo familiar, que é a nossa primeira obrigação, mas com aquele olhar fraterno para outros irmãos. Vamos lembrar que fazemos parte de uma família universal. O seu vizinho de hoje pode ter sido o seu filho de ontem. E assim a gente vai tocando-nos de sensibilidade para expandirmos essa caridade, seja em que religião estivermos, porque todas elas possuem esse veio da caridade, não é? Quando se visita instituições de caridade que abrigam necessitados, é comum encontrarmos irmãos de outras ramificações religiosas. O mesmo acontece quando se visita presídios. Então, que nossa sensibilidade nos toque para o nosso despertamento, para irmos ao encontro de Jesus através desses irmãos tão necessitados. Porque se fizermos aquele pensamento retrospectivo assim, e se fosse eu no lugar desse irmão, eu não gostaria de ser atendido, de ser acolhido, de ser tratado com amorosidade. É isso que Jesus espera de nós, meus queridos irmãos. É isso que Adolfo, bispo de Argel, nos trouxe e André Luiz confirmou nas suas belas palavras de esclarecimento para todos nós. Que possamos introjetar essas reflexões e colocá-las em prática, não é? É isso que Jesus espera de nós. Muita paz a todos. E agora vou passar a palavra para nossa querida irmãzinha Vânia, para que ela possa dar continuidade fazendo a magnetização da água. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. Então, vamos lá.
esperando que todos já tenham preparado as suas águas, uma garrafa de uso individual, com seu nome, se houver mais pessoas. Lembrando que você deve tomar esse medicamento 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, uma quantidade equivalente a uma pequena xícara de café. A água magnetizada, ela não é um medicamento preventivo. Ela contém o medicamento de que nós necessitamos para o nosso reequilíbrio, a nossa harmonização física, psíquica, emocional e espiritual. Então, nós estamos convidando você para participar desse momento conosco. Você pode manter os olhos fechados, acompanhar a nossa prece mentalmente, ou se você mesmo o desejar, poderá magnetizar a sua água sobrepondo, quer dizer, colocando as mãos sobre o recipiente, a garrafa ou a jarra, ou então na prece pedindo aos espíritos encarregados dessa tarefa de fazer. Então vamos lá, meus amigos. Mestre Jesus e médico de nossas almas, nesse instante, estamos pedindo, Senhor, a magnetização de nossas águas, que possam ser colocados nelas os medicamentos de que nós necessitamos, medicamentos que os médicos da Terra não conhecem, mas que vão nos beneficiar, a fim de que nos sintamos encorajados para prosseguir em nossa jornada. Que esse medicamento nos traga o sono reparador das energias, nos traga a calma nos momentos de irritação, de aflição, e nos conforte o espírito, trazendo até nós o bálsamo para as nossas dores. Que os emissários divinos, Senhor, possam colocar aqueles medicamentos de que cada um necessita, não só dos encarnados que participam conosco deste momento, mas também os desencarnados, que nos acompanham nesse momento em que trazemos Jesus para os nossos lares no Evangelho no Lar. Agradecemos, Senhor, tudo o que temos recebido. E ao encerrarmos mais um encontro, Senhor, desejamos a todos muita paz, que tenham dias abençoados, que todos os lares nesse instante recebam uma limpeza fluídica, que os mentores ou anjos guardiões de cada um possam continuar amparando-nos a jornada evolutiva, fortalecendo-nos os bons propósitos, nos guiando na prática do bem, da caridade, do perdão, da tolerância, da paciência. Começando dentro do nosso lar, depois para o local de trabalho profissional, para a escola, e assim com todos aqueles com os quais convivemos. Pedimos, Senhor, a proteção para o planeta Terra. Pedimos pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada e desencarnada. Para aqueles que passam por testemunhos dolorosos, que a misericórdia divina os acolha, os conforte e esclareça. Para os nossos companheiros que se encontram com problemas de saúde, lembrando do nosso querido Paulo César e do nosso irmão Hernandes, que eles possam receber nesse instante nossas vibrações carinhosas e o desejo sincero de que continuem firmes para uma jornada vitoriosa. E assim, Jesus, em seu nome, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Até o próximo encontro, amigo.